eu imagino que você já tenha visto imagens daquelas fortalezas que foram construídas no século XV, XVI, nas praias aí pelo mundo, para evitar que países inimigos invadissem aqueles países. Essas fortalezas davam ideia de segurança para as pessoas. Espiritualmente falando, Deus é nossa fortaleza. Mas como é que a gente acessa essa fortaleza espiritual? Como é que a gente tem acesso a Deus? A chave é a oração. A oração é muito importante para que nós tenhamos esse contato com Deus. Mas como é que a gente ora? Quais são as palavras que a gente usa? Que tipo de chave existe na oração para que ela possa ser eficaz? Eu quero conversar sobre esse e outros assuntos no programa de hoje. Então não saia daí, está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. Eu acredito que você ainda lembra das suas aulas de história lá no ensino fundamental, no ensino médio, quando o teu professor de história falou a respeito das grandes navegações. Ali no século XV, século XVI, o mundo estava sendo explorado através dos mares. E muitos países construíam fortalezas para se protegerem dos seus inimigos. Os reis construíram castelos durante a Idade Média também para se protegerem. Essa era uma construção muito comum naquela época. Esse movimento marítimo mundial gerou uma corrida para que fossem construídas fortificações que protegeriam os países de possíveis invasões inimigas. O mar era a principal via de acesso, portanto, as fortalezas marítimas eram a garantia de segurança das nações. Esses monumentos militares marcaram tanto os locais onde foram construídos que muitas cidades pelo mundo, e no Brasil também, receberam os nomes em homenagens às fortalezas. Elas também caíram no imaginário popular e foram usadas como metáforas na literatura e na religião. Durante alguns séculos, o território brasileiro viveu sob a ameaça de invasão de nações estrangeiras. Esse período da história do Brasil está preservado atualmente pelos diversos fortes que foram construídos naquela época para a defesa do território e também para orientar as embarcações. Podemos dar alguns exemplos desses fortes. Um deles é o Forte de Copacabana, idealizado no final do século XIX para a defesa do nosso território. Outro exemplo é a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, também localizada no Rio de Janeiro. Ela foi construída em Niterói e foi feita para proteger a Baía de Guanabara e o Porto do Rio de Janeiro, já que nessa época o Forte de Copacabana ainda não existia. No Nordeste do Brasil, também existem alguns exemplos de fortalezas construídas com esse intuito. Por exemplo, o Forte das Cinco Pontas, em Pernambuco. Localizado em Recife, o Forte das Cinco Pontas foi edificado pelos holandeses no ano de 1630, durante a ocupação de Pernambuco. Ainda em Pernambuco temos o Forte Orange. Ele se localiza a 50 quilômetros de Recife, na ilha de Itamaracá, e é mais um exemplo de construção holandesa na região. Algumas cidades brasileiras também foram marcadas por fortes e inclusive receberam o seu nome a partir dessas construções, como é o caso da cidade de Fortaleza, a capital do Ceará. Essa metáfora de Deus como nosso refúgio, nosso castelo, é uma metáfora bíblica. Aqui no Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Essa metáfora diz que Deus nos protege, a gente pode se abrigar nele. Muitos autores bíblicos, grandes homens de Deus, usaram essa metáfora para falar a respeito de Deus. Um deles foi Martinho Lutero, o grande reformador. Inclusive, ele escreveu e compôs um dos maiores hinos cristãos, o hino Castelo Forte. Segundo o poeta Christian Heine, que viveu entre 1797 e 1856, esse hino foi composto por Lutero por volta de 1521, por ocasião da sua convocação para a Dieta de Worms.
Essa assembleia foi convocada pelo imperador alemão Carlos V para os dias 27 de janeiro a 25 de maio de 1521 e, dentre outros assuntos, trataria da polêmica em torno dos ensinos do reformador. Havia o perigo de que Lutero fosse condenado após a dieta e acabasse na fogueira como um John Huss, cerca de 100 anos antes. Na preparação para a Assembleia, Lutero, autor de 37 hinos, teria composto Castelo Forte, baseado no Salmo 46. Segundo o site História do Mundo, Martinho Lutero foi um padre alemão que em 1517 fez severas críticas à Igreja Católica quanto à cobrança de indulgências, o protecionismo à Bíblia e às práticas religiosas infundadas. Membro clerical e professor de teologia, Lutero iniciou um manifesto contra a Igreja, chamado de Reforma Protestante. Também foi o responsável pela tradução da Bíblia em latim para o alemão. Por ser escrita em latim, somente o clero tinha acesso às Sagradas Escrituras, e Lutero defendia que a leitura da Bíblia era para todos. Lutero reuniu todas as suas críticas em um documento intitulado As 95 Teses. Por esses e por outros motivos, Lutero foi convocado para a Dieta de Worms, onde ele teria que prestar contas de tudo que ele falou e escreveu. Aquela não seria uma reunião amigável. Martinho Lutero estava sofrendo sérios riscos de vida. Como eu te falei na introdução, a oração é a chave para acessar esse castelo espiritual que é Deus. E existem muitos textos na Bíblia para a gente falar a respeito da oração. Um deles está em Mateus, no capítulo 7, e eu vou usar esse texto para a gente refletir sobre o tema durante todo o programa. Deixa eu ler para você. Capítulo 7, a partir do versículo 7, diz assim: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Versículo 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esse é um texto que fala sobre oração e tem muita coisa bonita nele. Mas antes de explorar o texto na sua profundidade, eu gostaria de te lembrar que a oração não é apenas importante. A oração é essencial para a vida cristã. Ela é uma das disciplinas do cristianismo que mais nos ligam a Deus e por isso eu quero me aprofundar nesse assunto com você. Além de essencial, a oração é um tema muitas vezes difícil. Há alguns pontos que ainda são obscuros. Quando o aluno de doutorado de Princeton perguntou o que ainda resta no mundo para ser tema de uma tese original, Albert Einstein respondeu: investiguem a oração. Alguém precisa investigar a oração. Acredito que para algumas perguntas sobre oração, só obteremos respostas no céu. O fato de não conhecermos como alguma coisa funciona não nos impede de usarmos o determinado objeto. Por exemplo, talvez você não saiba todos os processos eletrônicos pelos quais o seu celular passa para receber ligações, fazer ligações, acessar a internet, etc. Mas o fato de você não saber como o seu celular funciona por dentro não impede que você faça uso das suas funções. Outro exemplo é a TV que você tem na sua casa. Possivelmente você não sabe o que acontece dentro dela para que ela receba o sinal e transmita as imagens e o som que você está ouvindo agora. Bem, o fato de você não conhecer como funciona a TV não impede que você a ligue e assista esse programa. Talvez você esteja assistindo esse programa pelo seu computador, mas é possível que você não saiba explicar todos os processos eletrônicos pelos quais o seu computador passa para que finalmente a imagem e o som cheguem até você. Mas por não conhecer o funcionamento interno do seu computador, você não é impedido de usá-lo. Assim também é com a oração. Nós não sabemos tudo a respeito dela, mas o fato de não conhecermos tudo a respeito da oração não nos impede de fazermos uso dela. Jesus falava sobre oração numa comunidade que tinha muita familiaridade com esse assunto. Existiam alguns pensamentos entre os judeus bastante interessantes sobre esse assunto. Por exemplo, eles diziam
que Deus está tão próximo dos seres humanos quanto a boca está próximo do ouvido, fazendo referência à oração. Outro pensamento judeu dizia que dificilmente nós falamos com duas pessoas ao mesmo tempo, mas Jesus consegue escutar todas as pessoas ao mesmo tempo, se assim elas orarem. Existe um outro pensamento ainda que dizia que é difícil você entrar em contato com autoridades, mas através da oração você pode entrar em contato com a maior autoridade do universo, o próprio Deus. Ou seja, Jesus falava sobre oração para uma comunidade que tinha muita intimidade com esse assunto, assim como nós também devemos ter. Os grandes homens de Deus da história foram grandes homens de oração. Eu poderia citar vários exemplos aqui para você, mas vou citar dois. O primeiro deles está na Bíblia, o profeta Daniel. Se você olha para a vida de Daniel, você verá várias vitórias espirituais. Ele conseguiu vencer nas piores situações e o seu segredo era uma vida de oração. A Bíblia diz que 3 vezes por dia Daniel ia até a janela do seu quarto e orava, conversava com Deus. E foram essas orações que deram forças para que o profeta conseguisse todas as vitórias espirituais que ele conseguiu. O segundo exemplo não está na Bíblia, mas é muito conhecido pela história e nós já o mencionamos hoje. Eu estou falando de Martinho Lutero. Ele era um homem que considerava em alto grau a oração. Ele dizia coisas como essas: a oração é o suor da alma. Outra frase de Lutero sobre oração dizia: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde podia ir. Lutero foi um homem de muita oração e por isso ele conseguiu resistir a todos os grandes desafios espirituais pelos quais passou. Esse era o segredo deles e pode ser o seu também. O texto de Mateus 7 que nós acabamos de ler tem 3 partes bem definidas. A primeira é a promessa, a segunda, a repetição da promessa e a terceira parte, a ilustração da promessa. Eu quero trabalhar cada uma dessas partes que vão nos ensinar muito sobre oração. Mas antes disso, reflita comigo. Jesus está falando de uma oração que sempre recebe um sim como resposta. Ele falou: peçam e vocês vão receber. Agora, quantas orações você já fez e que não foram respondidas como você gostaria? Ou que receberam um não como resposta? Então, a pergunta tem que vir logo à nossa mente. Que oração é essa que sempre recebe um sim como resposta? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. O texto bíblico tem 3 palavras bem marcantes: pedir, buscar e bater. Essas 3 palavras estão num tempo verbal bastante interessante na língua original, no grego. Esse tempo verbal chama-se imperativo presente, ou seja, a ideia é de continuidade. Seria mais ou menos assim: peçam e continuem pedindo, busquem e continuem buscando. Você percebe que há uma ideia de perseverança? Também há uma progressão: pedir, buscar e bater. Ou seja, quando a gente analisa esse texto desse ponto de vista da gramática, nós já percebemos que Deus está nos ensinando 2 coisas: que a gente precisa respeitar o processo da oração e, em segundo lugar, nós precisamos perseverar. Se você tem orado por alguma coisa, não desista. A perseverança faz parte desse processo de oração. Não insistimos em oração para mudar a Deus, mas para mudar a nós mesmos. Como dizia o filósofo Søren Kierkegaard, na oração, a verdadeira relação não acontece quando Deus ouve aquilo pelo que se ora, mas quando a pessoa que ora continua orando até ser ela quem ouve o que Deus quer. Muitas vezes, Deus permite que haja uma demora nas respostas às nossas orações para que tenhamos tempo de ter o nosso coração mais assemelhado ao dele e compreendamos que muitas vezes o que estamos pedindo não seria o melhor para nós. A perseverança na oração nos ajuda a mudar nosso coração. A primeira ordem do texto é pedir. E esse verbo nos remete a alguém que tem necessidades. E a primeira coisa que a gente aprende então é que para orar e receber o que você está pedindo em oração, você tem que pedir
com a humildade de quem sabe que necessita. Sabe, algumas pessoas até têm necessidades, até querem receber de Deus aquilo que necessitam, mas não são humildes o suficiente para pedir. Pedir é você se humilhar diante de Deus, aceitando que Ele tem solução para os seus problemas e que você não tem. Essa atitude que nós temos de nos humilharmos diante de Deus é o primeiro requisito para que a nossa oração seja atendida. Não podemos alimentar a falsa expectativa de que Deus atenderá positivamente todos os nossos pedidos. Isso não seria bom para nós. Precisamos ter a consciência de que Ele sabe o que é melhor e responde de acordo com esse conhecimento. Deus é muito mais sábio do que nós. Na verdade, infinitamente mais sábio do que nós. Nós não podemos questionar as suas decisões. Devemos simplesmente aceitá-las. Aliás, se nós soubéssemos tudo o que Deus sabe, nós pediríamos a Ele exatamente o que Ele tem nos dado. Por isso, da próxima vez que você fizer uma oração pedindo algo e receber outra coisa de Deus, apenas agradeça. Não esqueça, o não de Deus sempre é bênção para a nossa vida. A segunda palavra do texto bíblico que a gente precisa enfatizar é buscar. Jesus falou, buscai e achareis. Essa palavra nos remete à atitude. É alguém que sabe que necessita de algo, mas não fica sentado esperando. A pessoa vai em busca daquilo que precisa. Você já se deparou com alguém que pede a Deus uma bênção, mas não está disposto a fazer a sua parte? Sabe, nos milagres que Deus faz em nossa vida, sempre há uma parte que é nossa, nem que seja crer. Por exemplo, você está pedindo a Deus um emprego, mas você não se arruma, você não sai para a rua, você não distribui o seu currículo, não está fazendo a sua parte. Você pede a Deus saúde, mas você não cuida da sua saúde. Você quer ser curado ou curada de uma doença, mas você não faz por onde, você não se alimenta bem, você não faz atividade física. O teu casamento está em crise, você pede a Deus que Deus resolva os problemas, mas você não está disposto a abrir mão de coisas, a abrir mão de atitudes. Sempre nós precisamos fazer a nossa parte nos milagres que Deus faz. É isso que significa buscar, é você orar a Deus, sempre lembrando que isso não te exime de fazer a tua parte. Esperar que Deus faça a nossa parte é uma atitude não cristã. Deus quer nos abençoar em todas as áreas da vida, mas não faz aquilo que devemos fazer. Portanto, quem quer ser abençoado no trabalho, na escola, na faculdade, no casamento e em todas as outras áreas, precisa fazer a parte que lhe corresponde, porque Deus sempre fará a parte dele. A terceira palavra é bater. Batei e abri-se-vos-á, como disse Jesus. A ideia que essa palavra nos passa é a ideia de perseverança, de alguém que está batendo, insistindo por aquilo que quer. Há um texto bíblico que fala sobre Jesus batendo, lembra? Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o próprio Cristo diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. A ideia é Jesus querendo nos salvar e porque Ele quer nos salvar, Ele fica batendo a porta do nosso coração. Essa é uma ideia semelhante ao que a gente tem que fazer na oração. Bater, insistir. Se nós realmente queremos ganhar alguma coisa ou precisamos ganhar alguma coisa de Deus, a persistência é um pré-requisito. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Esse é o texto que fala da repetição da promessa. E eu quero enfatizar uma palavra que tem nessa repetição, que é a palavra todo. A Bíblia está dizendo que todas as pessoas têm acesso à oração. Olha que legal, não é? A oração é algo muito democrático. Ricos e pobres, bonitos e feios, gordos e magros, altos e baixos, todos podem acessar a oração. E isso está garantido a nós graças ao sangue de Cristo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus.
Certa vez, eu e um grupo de amigos fomos até a escola pública do bairro em que a nossa igreja ficava, pedir autorização para que o grupo de adolescentes da igreja se reunissem naquela escola aos domingos. A diretora foi muito atenciosa conosco, mas ela disse que a única pessoa que poderia autorizar os adolescentes frequentarem a escola aos domingos era a secretária de educação do município. Então nós fomos atrás de falar com a secretária de educação. E amigos, foi muito difícil. Nós buscamos várias vezes, tentamos várias vezes uma reunião com ela e ela sempre estava ocupada, sempre estava ocupada. Nós finalmente conseguimos aquela autorização, mas através de terceiros. Nós não conseguimos acessar a sala daquela autoridade. A oração é bem diferente, porque a Bíblia diz que nós temos acesso ao trono de Deus e esse acesso foi nos dado pelo sangue de Jesus. Não tem nenhum impedimento. Você pode acessar o trono de Deus. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ou seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Para ilustrar essa promessa, Jesus usou a figura de um pai que quer dar bons presentes aos seus filhos. Uma vez eu perguntei a um pai se o filho dele estivesse doente, de madrugada, e o remédio para curar o seu menino estivesse a 300 quilômetros de distância. O que ele faria? Ele respondeu: eu pegaria meu carro e viajaria esses 600 quilômetros, 300 de ida, 300 de volta, só para ver meu filho curado. Essa é a resposta esperada de qualquer pai, não é? É por isso que Deus usou essa ilustração para falar a respeito da oração. Porque se os pais da terra, que são imperfeitos, que são falhos, querem dar bons presentes para os seus filhos, você imagina Deus, que é um pai perfeito. Ao ilustrar sua lição, Jesus disse que Deus daria boas coisas aos seus filhos. Isso quer dizer que se pedirmos coisas que não nos serão uma bênção, Deus terá o prazer de dizer não para nós. Quem decide o que é bom ou não para nós é Ele, e nós podemos confiar totalmente em sua onisciência. Um pastor disse certa vez: nada está fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. Precisamos confiar. Mas toda essa nossa conversa sobre oração pode fazer surgir uma pergunta na sua cabeça. Por que eu tenho que orar pedindo para Deus algo que Ele sabe que eu quero e que eu preciso? Por quê? A resposta é simples. É porque a oração nos ajuda a exercitar a nossa fé. Reflita um pouco comigo sobre isso. A escritora estadunidense Ellen White fez a seguinte afirmação: faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que Ele não concederia se o não pedíssemos assim. Não há uma explicação definitiva para a pergunta que eu acabei de te fazer, mas esta resposta já atende àquilo que necessitamos para acalmar nosso coração. Até agora nós conversamos sobre muitos aspectos da oração e certamente aprendemos juntos muitas coisas que são construtivas para essa nossa vida espiritual. Mas eu ainda não respondi uma pergunta que eu fiz lá no começo. Que oração é essa que sempre recebe um sim como resposta? O texto paralelo nos ajuda a entender um pouco mais que oração é essa. O texto paralelo está em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13. Lucas narra a mesma situação, mas ele usa um elemento diferente. Diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você percebeu o elemento diferente? Em vez de boas coisas, Lucas usa o Espírito Santo. E aqui está a chave para a gente entender tudo isso. Existe uma oração que sempre recebe um sim de Deus. É a oração pedindo coisas espirituais. Quando você pede para crescer espiritualmente, quando você pede o Espírito Santo para a sua vida, essa oração sempre recebe um sim. Não podemos esquecer o contexto em que Mateus 7 foi escrito. Jesus havia estabelecido um alto padrão espiritual para a vida cristã ao longo do Sermão da Montanha. Certamente as pessoas que o ouviram estavam sentindo o peso daquele desafio. Então o Senhor diz:
Vocês precisam de forças para alcançar o alto padrão do Sermão do Monte? Peçam e receberão. Busquem e acharão. Batam e lhes será aberto. No Sermão da Montanha, encontramos diversos desafios espirituais. Veja alguns exemplos. Nós somos desafiados a sermos mais humildes, a ter mansidão, a ter fome e sede de Deus, a ser mais misericordioso, a ter um coração limpo, a amar a paz, a ser um missionário. Nós somos desafiados no Sermão da Montanha a sermos mais obedientes, a amar o próximo, a fidelidade conjugal, a sempre falar a verdade, a perdoar quem nos ofendeu. Nós também fomos desafiados a sermos mais generosos, a orar mais, a não amar as riquezas e a confiar em Deus. Somente conseguiremos alcançar este padrão com a ajuda dele. É por isso que Deus disse que se pedíssemos as bênçãos espirituais, sempre seríamos respondidos com um sonoro sim. A oração é algo tão simples, não é? É só você falar com Deus e Ele está disposto a te escutar como um pai gosta de escutar seu filho. Mas ao mesmo tempo, a oração é algo tão complexo porque ela nos liga ao Deus do universo, ela nos faz estar em contato direto com aquele que é o soberano de todos os tempos e de todos os lugares. Enquanto eu falei sobre oração, talvez você tenha criado uma expectativa que não é muito real, que eu ia te dar uma fórmula para que todas as tuas orações recebessem um sim definitivo. Mas você percebeu através da Bíblia que a oração que sempre recebe um sim é a oração por coisas espirituais. Sabe, queridos, Deus não tem nenhum compromisso conosco de satisfazer os nossos desejos materiais, até porque Ele sabe muito mais do que nós o que é bom e o que não é bom para nós. Talvez Deus não atenda o seu pedido por uma casa nova, por um carro novo, por um emprego novo, mas Ele sempre vai atender os seus pedidos pelo Espírito Santo. Talvez você tenha percebido que as suas orações estão girando em torno de coisas materiais. Talvez você pensou agora um pouco e percebeu que faz muito tempo que você não ora por coisas espirituais. Então o meu desafio no final desse nosso programa é: ore agora por coisas espirituais, peça o Espírito Santo e Deus vai te dar irrestritamente para que você vire um gigante espiritual.